receber de Deus? E eu quero dizer uma coisa para você. Você não veio aqui por causa do pastor Edson e Viviane, você não veio aqui por causa de pastor Ricardo e Érica, você veio aqui por causa de você, do seu casamento. Amém? Então eu tenho certeza que hoje eu vou ser muito abençoado com a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas você também vai ser muito abençoado e abençoada com a palavra de hoje. Amém? Então qual que é o tema hoje? É possível. Você acredita que é possível ter um casamento feliz? Quantos acreditam? Eu vou esperar todos responder. Quem acredita que é possível ter um casamento feliz? Glória a Deus, é possível ter um casamento feliz. Amém, queridos? Sabe que quando nós assumimos o departamento, e para mim hoje estar ministrando sobre família, é uma honra. É uma honra mesmo, porque eles acreditaram em nós. Vamos fazer a nossa confissão já já. Só vou terminar essa, para não perder o raciocínio. Estar aqui hoje falando sobre família, para mim, é uma honra, né? Porque o pastor Edson e a Viviane acreditaram em nós, não largaram nossa mão, semearam em nossa vida, disponibilizaram tempo, e hoje eu sou fruto da dedicação deles. E se depender de nós como líder dos casais em Pirituba, vocês vão ser fruto do tempo que nós vamos disponibilizar para vocês. Amém? Deus é bom. Fazer a nossa confissão? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Amém? Deus é bom? Hoje nós vamos ter aqui um culto bem didático, dinâmico, e você vai gostar muito do que vai acontecer, amém? Daqui a pouco a minha esposa, eu vou chamar ela para ela dar umas cajadadas de glória aqui em você e em mim, amém? Mas sabe, queridos, que quando o pastor Edson, ele nos chamou para assumir esse departamento, e nós assumimos porque o nosso tempo já tinha findado no Blast, e pegamos essa oportunidade de liderar os casais. Chegamos em casa e perguntamos um ao outro, né? Eu e a Érica. Como será? Por que como será? Esse questionamento interno nosso. E sabe, da nossa mente. Porque dentro da igreja existem casais novos e casais que são mais antigos, né? Tem mais tempo de casado. Quem aqui tem mais de 30 anos de casado? Quem tem mais de 16 anos de casado? Ou 16? Tá vendo como tem bastante? Bastante gente aqui com 16 anos de casado. E eu e minha esposa temos 13. 13 anos, acertei a data. Aleluia. Tem... 12. Errei a data. Ai, queridos, mas que bênção, né? Então, e nós estamos esse tempo casado e fizemos esse questionamento na nossa mente. Como será? Porque dentro da igreja tem casais que estão há mais tempo casados e nós estamos há pouco tempo, né? Se olhar em vista de outros, estamos à frente até daqueles que têm 5 anos, mas fizemos esse questionamento. E aí eu respondi para a Érica. Sim, nós podemos agora pegar esses casais mais velhos e pode haver uma diferença. Por quê? Porque casais mais velhos, eles têm experiência de vida no casamento. Amém? Só que, irmãos, ter experiência de vida não bate a maturidade espiritual na palavra de Deus. Não bate, sabe por quê? Porque assim, olha, se o casal é maduro e tem muito tempo de casado, e a maturidade de casado é bom, de tempo de casado é muito boa. E tem pessoas que conseguem aproveitar o tempo de casado ou os anos de casado e fazer com que o casamento ele flua, ele tenha leveza, ele vá para frente. Mas tem outros que não conseguem. E aí o que falta? Maturidade espiritual. Porque maturidade espiritual dentro de um casamento que tem experiência de anos, irmãos, deixa o casamento 8.0. Sabia? Porque maturidade espiritual deixa o casamento 8.0 ou 10.0, ou deixa ele no nível hard de entendimento. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, se é carne, maturidade espiritual barra na hora. Faz entender na hora que não pode fazer, faz entender na hora que não pode falar, faz entender na hora que não pode tomar aquele tipo de atitude, mas só tem esse entendimento se é maduro espiritualmente. E por isso precisa, o casamento de todos nós precisa de maturidade espiritual.
crescimento espiritual. O fato, irmãos, é que quando nós nos achegamos a um casamento, né, por uma escolha nossa e Deus abençoou, o fato é que quando nós chegamos a esse casamento, nós chegamos com uma experiência não de homem, de esposo ou esposa. Nós chegamos dentro de um casamento com a experiência de filhos. Amém? Não chegamos com a experiência de esposo ou esposa, mas de filhos. Por quê? Porque nós éramos filhos de alguém. E nós aprendemos sobre casamento com os nossos pais. Nós aprendemos sobre casamento com os nossos vizinhos. Nós aprendemos sobre casamento com livros, com sites, com vídeos. Nós aprendemos casamentos com isso. Mas, de fato, irmãos, nós só aprendemos o que é casamento estando dentro do casamento. E eu vou dizer, irmãos, que estar dentro de um casamento depende dos dois para que dê certo, não só de um. Porque casamento, irmãos, não é um jogando contra o outro, é os dois jogando junto para vencer cada barreira e chegar aonde tem que chegar. Amém? Deus é bom? Glória a Deus? Então, eu vou discorrer em alguns assuntos aqui, queridos. E nós vamos aprender muita coisa hoje. Hoje, eu estou percebendo, Pai, que a graça é para falar calmo. Mas se tiver que dar uns glória aqui, eu vou dar uns glória. Até porque, queridos, você percebeu que hoje a gente não colocou muitos enfeites para um culto de casal, não foi? Tá bem rústico, né? Porque eu desejo, assim como as pessoas que estão trabalhando hoje, desejamos que você pegue tudo que vai ser ensinado a respeito da palavra de Deus para o seu casamento. Porque às vezes a gente monta muito glamour, irmãos, e esquece, não, porque é pregada a palavra, mas as pessoas olham só o glamour e muitas vezes elas não lembram do que foi falado no culto. Lembram que o culto foi bonito, que a mesa foi bonita, que a comida foi maravilhosa. Às vezes a experiência de ter uma comida, né, que não vai, mas elas não lembram. É que nas 2 últimas vezes não foi muito bom, tivemos um prejuízo com pessoas, mas glória a Deus, estamos aqui. Hoje você vai receber uma boa palavra e vai encher a barriga, irmão. Quem gosta de comer aqui? Se você gosta de comer uma comida natural, vai gostar de comer uma comida espiritual. Amém? Então, queridos, eu vou discorrer em alguns assuntos aqui e nós vamos caminhando. Amém? Deus é bom? Glória a Deus. Eita, aleluia. Deixa eu pegar aqui, peraí, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Eita, aleluia. Eu vou começar com uma coisa que Miles Monroe disse em um dos seus livros. Ele disse assim: a saúde de uma igreja depende da saúde das casas de seus membros, especialmente dos que fazem parte da liderança. Uma boa administração familiar é um requisito fundamental para os líderes da igreja. E a resposta para nós hoje, queridos, é que uma igreja saudável é resultado de famílias saudáveis. Se a minha família e a sua família for saudável, irmãos, a igreja é saudável. E sabe uma coisa que as pessoas, às vezes elas perdem? É que se a sua casa não está legal, não está arrumada, não está alinhada, as outras coisas não ficam. Você vai mal no trabalho, as suas finanças embolam, as coisas não fluem. Por quê? Porque a casa não está alinhada. Então você percebe que, olha, quer ver uma pessoa triste no canto é quando ela está brigada com o cônjuge. Nós percebemos na hora. Você percebe na hora como um raio-x, fica estampado na cara da pessoa que ela brigou com o marido ou com a esposa, não é? Todo mundo percebe. E ainda mais quando a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente brigou. Mas, graças a Deus que a gente vai aprendendo a dominar essas coisas e vamos crescendo, amém? Então, uma igreja saudável é porque tem famílias saudáveis, queridos. Glória a Deus. Eita glória. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. A Bíblia diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher,
ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Versículo 4 diz assim: deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. 5. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Amém por isso? É Bíblia, irmãos, não é o Ricardo Silva que está falando, a Bíblia está falando. E sabe que, às vezes, queridos, a gente fica muito paralisado em nós mesmos. Quantos sabem que o casamento, para dar certo, depende da força das duas pessoas? Mas depende mais de uma consciência de ter comunhão com Deus. Família, comunhão com Deus. Se não tiver comunhão com Deus, irmãos, passa muito batido. E a gente não consegue praticar aquilo que a gente aprende aqui na igreja. E quantos sabem que se é possível ter um casamento feliz, vai depender mais de mim, queridos, e de vocês, individualmente dentro do casamento, do que do próprio pastor ou líder que vai lá te aconselhar. Amém por isso? Glória a Deus. Que a pessoa que vai até lá para te dar direções, para mostrar para você o caminho, como fazer, ela precisa de uma força de vontade, decisão sua, para pegar aquela informação e praticar na vida. Queridos, eu estava pensando esses dias, e eu estava até falando com um pastor amigo meu, que quando o pastor Edson foi em casa, e dá para contar nos dedos, foram 365 vezes. Brincadeira, não foi tudo isso aí não. Misericórdia. Não foram tudo isso não. Mas o pastor Edson, ele foi lá muitas vezes. E eu estava rindo, né, falando com ele que todas as vezes que o pastor Edson foi lá na minha casa, eu estava com um cobertor na cabeça. Mas por que, pastor, você estava com um cobertor na cabeça? Bubu, debaixo do cobertor. Nervoso. Por quê? Porque, gente, naquele tempo eu era muito grosso. Eu era literalmente o cavalo do pica-pau, pé de pano. Grosso, estúpido, individualista, orgulhoso. Eu não sabia lidar com as emoções. Eu não tive o meu pai para me instruir, para me aconselhar, para me direcionar. Eu não tive. A minha mãe fez o trabalho. Bom, olha, eu sou o que sou por causa de você, viu, mãe? Te amo. Mas também sou uma resposta da vida do pastor Edson, que assumiu a posição do meu pai e ele me direcionou. Mas sabe, querido, que todas as vezes que o pastor foi lá, eu não quis receber ele, a maioria delas. Ele sentava na ponta da cama e falava assim: eu só vou sair daqui quando você tirar o cobertor da cabeça. Aí eu não quero, quero ficar aqui. E ele: Rica, pelo amor de Deus, você é um homem sábio, cara, você é um homem de Deus. Ele tocava na ferida, porque se falasse para mim que eu era um homem de Deus, aí ele mexia comigo, porque eu sabia que eu era um homem de Deus mesmo, sensível ao Espírito Santo, aberto ao Espírito Santo. Então ele falava: Rica, sai daí, sai debaixo do cobertor, deixa eu conversar com você. E sabe, queridos, que esse tempo onde o pastor, ele foi realmente um treinador, uma pessoa que disponibilizou tempo ali para mim, para me ensinar, eu, no momento ali da repreensão, eu não quis pegar. E sabe que quando a gente está sendo corrigido, a gente nunca quer pegar? Mas se nós começarmos a aprender a ter um coração humilde e aberto, sabe o que vai acontecer? É que toda essa palavra de vida que é liberada, que é instruída a você, se eu e você pega, a gente chega onde tem que chegar. Amém? O problema muitas vezes, irmãos, é que na hora que nós estamos recebendo, ou a gente tem a atitude de abrir o coração ou de fechar o coração. Naquele tempo, por mais que eu fosse individualista, por mais que eu fosse orgulhoso, por mais que eu não sabia me perdoar, por mais que eu não tive o meu pai para me direcionar, eu sabia que as palavras que o pastor estava falando sobre mim e para mim a respeito do meu casamento, era para o meu crescimento e avanço. Então eu tinha um princípio de humildade, de abrir o coração para ele, ouvir ele e depois chorar. E sabe, queridos, que nesse processo todo, quem mais nos acompanhou foi o pastor e a Vivi.
Não, e não foram eles que foram lá. Não, queridos, foi a Érica que ligou para ele. Falou, pastor, vem aqui, porque o teu filho está com dor de barriga. Vem aqui que o teu filho está chorando. Vem aqui que o teu filho está birrento. Vem aqui que o teu filho... Vem aqui. Eu lembro, queridos, que quando a gente brigava lá atrás, a Érica se trancava no banheiro e eu ia lá na porta, batia na porta, eu falava, não ora! Não ora! E ela, vou orar! Eu vou orar e Deus vai falar com você. Aí eu bati na porta, se você orar. E sabe, queridos, que nós temos o Espírito Santo. E é certo que se a esposa orar ou o marido orar, Deus vai atender e vai falar com o abençoado ou a abençoada. Só que se a gente for resistente e não tiver um coração ensinável, até Deus pode falar e a gente fechar o coração. Amém? Mas eu lembro que a Érica fazia isso. E sabe, queridos, que para um casamento dar certo, a gente tem que entender qual é a nossa posição. E eu falo de cada um, tanto o marido quanto a esposa. Temos que saber a nossa posição. E a nossa posição dentro do casamento é a posição de um homem espiritual e uma mulher espiritual. Vou repetir. O nosso posicionamento dentro de um casamento é de um homem espiritual e uma mulher espiritual. Sabe por quê, irmãos? Não é a mulher que puxa o homem toda hora para viver uma vida espiritual. Ela sabe qual que é o lugar dela e o homem tem que saber também o lugar dele. Porque senão, irmãos, fica peso, se torna peso o relacionamento. Imagina que se você olhar para o seu cônjuge, quem é namorado aqui, está namorando e está noivo, mas se você olhar para o seu cônjuge, olha aí. Olha para mim, gatinha, olha aqui. Você está casado com uma pessoa que você escolheu. Você decidiu escolher essa pessoa para ser o seu esposo ou a sua esposa. Então segura o BO. Chupa essa manga que é deliciosa. Amém? Você não pode ir até o seu pastor e falar, pastor, olha só o que Deus me deu. Não, foi você que pegou. Foi você que escolheu. Você sentiu atração, você sentiu desejo, você teve um sentimento, você quis. Me ame, me ame, me ame. Me queira, me queira, me queira. E aí, olha aí o que você recebeu. É tudinho seu. Você tem o que você merece. Brincadeira, queridos. Casamento é bênção, amém? E sabe que, pensando sobre isso, se nós formos para Gênesis, onde Deus ele cria a mulher da costela do homem, a Bíblia fala que Deus uniu o homem e a mulher. E se nós pararmos para meditar mesmo na palavra de Deus, esse unir, irmãos, não é grudar a pessoa. Não dá para. Deus não fez isso. Deus não grudou eu e a Érica. Ele uniu. Quando Deus uniu homem e mulher e fez deles uma só carne, houve uma fusão. E nessa fusão não dá para separar. Porque Deus entrelaçou, irmãos, e casamento é uma aliança espiritual. E quando foi criado por Deus e casamento é a ideia de Deus, homem nenhum pode separar o que ele não construiu. Deus construiu o casamento, é a ideia de Deus. E quando nós, por falta de maturidade espiritual, por falta de atitude até natural, de ser compreensivo, de saber lidar dentro da própria casa, quando nós não honramos isso, nós não preservamos isso, não cuidamos disso, nós estamos tentando ferir um princípio que é de Deus. Família é a ideia de Deus, não é nossa, querido. O fato é que quando você conheceu o cônjuge que está ao seu lado, você entendeu que esse relacionamento, essa aliança espiritual instituída por Deus cabia na sua vida. Você pegou, você decidiu assumir essa responsabilidade de cuidar de alguém. E sabe que dentro de um casamento, um está cuidando do outro, não jogando um contra o outro, não colocando um ao outro para baixo, mas crescendo junto, enriquecendo junto, avançando junto, prosperando junto, indo mais longe junto.
casamento é a ideia de Deus. E sabe, queridos, que eu odiava quando, isso eu estou falando lá atrás, que todas essas brigas, a minha esposa ia falar isso, mas eu vou roubar dela. No bom sentido. A gente brigava, e o pastor aparecia lá. A Érica, ela colocava ministração de casamento na sala, e eu no quarto com um bico desse tamanho. E ela, glória a Deus, é esse o casamento que eu quero, Jesus. Eu desligo essa TV, para de ouvir essa ministração. Mas sabe, irmãos, que essa estratégia espiritual, uma tática espiritual da parte dela, me tocava, me abençoava, porque eu ficava deitado naquela cama, ouvindo a palavra, e lembrava do pastor Edson, indo todas as vezes lá, irmãos, e me aconselhar, e eu ouvia aquela palavra, que por mais que eu não quisesse ouvir, mas eu ouvia, porque ela estava semeando no nosso casamento, eu recebia na cama. Eu sabia que Deus ia falar comigo, até porque, irmãos, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu sou um homem espiritual. O problema muitas vezes, irmãos, é que mesmo que você saiba que é um homem ou uma mulher espiritual, se você não tem entendimento espiritual, maturidade espiritual, quem domina e quem age, quem tem atitude é a sua carne dentro do casamento. É por isso que precisamos da maturidade espiritual para dominar aquilo que a carne quer fazer dentro do casamento. E o fato, irmãos, é que lá fora, casamento é uma instituição falida. Dentro da igreja não é não. Porque dentro da igreja fala o que a palavra fala, irmãos. E a palavra fala que Deus uniu, fez uma fusão entre homem e mulher. Então, essa ideia de Deus eu não vou ferir. E sabe que é possível ser feliz? É possível. O problema muitas vezes, irmãos, é que só é possível quando a gente pede ajuda. Quando nós não estamos conseguindo resolver algo dentro do nosso próprio lar. Quantos aqui já ouviram que os de fora conseguem enxergar melhor e mais fácil o que está acontecendo dentro? Quantos já ouviram isso? Nossa, vocês conseguiram enxergar isso, é verdade. Porque os de fora conseguem enxergar melhor o que está acontecendo dentro do casamento. Conseguem observar e falar, olha, faz desse jeito, faz dessa maneira. E sabe, queridos, que buscar ajuda não é motivo de vergonha, não. Isso é maturidade e humildade. Sabia que você procurar ajuda é maturidade e humildade? O problema, irmãos, é que dentro da igreja, crente que não devia pensar dessa maneira, não devia falar dessa maneira, eles falam assim, não, eu não quero que o pastor venha aqui, porque vai invadir a minha privacidade. Não, ninguém tem que saber da nossa vida. E outra coisa, eu não estou falando nada para ninguém aqui, tá, gente? Eu estou pregando. Pega o que é seu, pega para você. E aí o marido ou a esposa fala, não, ninguém tem que saber da minha privacidade, mas normalmente, irmãos, isso sai mais da boca do homem do que da mulher, porque a mulher persiste, a mulher vai para cima, a mulher chora, a mulher aguenta, a mulher ela fica aturando a meninice do marido, porque normalmente é o marido que dá mais trabalho. Cadê o amém dos homens? É verdade, gente. Os homens tendem a dar mais trabalho e a mulher ela tende a suportar a meninice do homem. A Érica aturou demais, gente. Demais. Eu abandonava a Érica em lugares. Esse dia uma pessoa falou assim, nossa pastor, você era desse jeito. Eu era extremamente ridículo, gente. A Érica se vestia, ela falava, amor, tá bonita? Eu falava, não, tá ridícula. A Érica, quando estava no carro comigo e a gente ia para algum lugar, ela falava, vira aqui. E quando eu virava, a gente errava o caminho, eu falava para ela, cala a boca, você não tem cérebro. Você é burra. Um dia ela falou para mim, cadê o dinheiro para pagar as contas? Eu falei, quer dinheiro? Eu joguei o dinheiro na cara dela. Não dá para saber, irmãos, me olhando hoje, que eu fui aquilo. Só que eu não decidi ficar naquele lugar. Então, irmãos, a gente tem que parar com essa ideia. Não quero que o meu líder fale comigo, não quero que venha na minha casa, não quero que fale do meu casamento, porque vai invadir a minha privacidade, ninguém precisa saber da nossa vida. Deixa eu dar uma dica para você. Se você está aí nervoso ou
desajeitado ou você está incomodado porque vão invadir a sua privacidade do lar, do casamento, porque você com essa força, essa energia, luta pelo seu casamento, já que você não quer que ninguém invada a sua privacidade. A mesma força que você está usando para não deixar ninguém se achegar para te ajudar, usa essa força também para você mesmo lutar pelo seu casamento. Amém? É triste, irmãos, ouvir isso, mas é uma grande realidade. Casamento não pode ser desvalorizado dentro da igreja como é desvalorizado no mundo. Vou repetir. Dentro da igreja, irmãos, ouvindo esse tipo de palavra, casamento não pode ser desvalorizado como é desvalorizado no mundo. Como é perdido no mundo. Você não está no mundo, você está na igreja, você está em Cristo. Você está em Cristo, sua esposa está em Cristo. E, irmãos, a palavra é o nosso manual de vida. Amém? Deus é bom? E sabe que eu e você temos que ser os primeiros a pedir ajuda. É como eu falei, porque às vezes, irmão, não estamos sabendo resolver. Mas quando você pedir ajuda, vou te dar uma dica do que eu pratiquei na minha vida e da vida da Érica. Quando você pedir ajuda, escute, não rebata. Quando você pedir ajuda, escute, não responda. Sabe por quê? Porque quando tentamos colocar o nosso ponto de vista, isso é um sinal de que nós estamos dizendo para a pessoa: você pode estar falando o que é certo, mas ainda assim eu tenho um argumento contra isso. Não, irmão, se desarme quando alguém for te ajudar. Pegue todas as informações, trabalhe cada uma delas. E aquilo que você precisa mudar, você mude. E aquilo que você não vai usar, guarda. Porque alguma hora, ou em um momento oportuno, você vai usar aquilo. Porque, irmão, conselho é bênção. Deus é bom. E sabe, irmãos, por que as pessoas, elas querem se divorciar, elas querem separar, elas querem brigar, elas querem fazer isso e aquilo, mas não, elas nunca pensam: o que eu posso fazer para o meu casamento dar certo? O que é possível eu fazer para dar certo? Por que elas não pensam nisso? Elas pensam só no que o mundo pensa. Não, a gente não dá certo, você deixa a cueca muito tempo pendurada lá no banheiro. Não, ó, já estou por aqui. Por quê? Porque a cueca dele fica molhada, pendurada no banheiro. Ah, já estou aqui, sabe por quê? Porque ele deixa a toalha jogada na cama. Ah, eu estou aqui, sabe por quê? Porque ele fica comendo no meu garfo. Fica comendo com a minha colher. Não, eu estou por aqui porque ela usa minha meia. Ah, fala sério, gente. Nós não devíamos nem usar esses argumentos tão bestas. Porque é besta, é bobo, né? Mas você sabia que lá no mundo as pessoas usam esses argumentos? Eu não quero mais. Por quê? É porque ela cortou o cabelo do jeito que eu não gosto. Não, é verdade. As pessoas se separam aí fora por coisas banais, coisas pequenas. E sabe, irmãos, eu e você devemos estar muito longe quando falamos de casamento, porque vai depender de nós chegar aonde nós temos que chegar. E aí, irmãos, por que as pessoas elas separam? Por que elas ficam só no campo da briga e nunca no campo da bênção? É porque, como Jesus estava falando com os fariseus, ele disse: Moisés deu essa lei para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Porque se vocês não tivessem um coração tão duro, seria fácil vocês entender que casamento é ideia de Deus, e se casamento é ideia de Deus, eu vou pegar todas as dicas que Deus tem e vou praticar no meu casamento. Então as pessoas se separam, as pessoas elas querem se manter num lugar, irmãos, de aparência, por causa do coração duro. Mas graças a Deus que diante desses casais aqui que veio aqui para receber essa palavra, você não tem um coração duro não. Você quer avançar com a sua esposa e com o seu esposo. Por isso que você veio num culto como esse. Porque você tem liberdade de escolha. Teve liberdade de escolha de estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui recebendo essa palavra.
E sabe, o maior beneficiado é você, porque Deus consegue alcançar o seu coração e fazer, irmãos, eu vou dizer para você, nós estamos prontos como família para receber a maior bênção das nossas vidas, mas só vamos receber ela juntos, conectados. Tem um livro que se chama Casais que Enriquecem Juntos. Eu li esse livro, é poderoso. Mas não é só enriquece junto não, cresce junto, amadurece junto, avança junto, prospera junto, faz tudo junto. Amém? Deus é bom? Eita! Sabe que quando estava lendo esse versículo, e Jesus ele começa a falar com os fariseus, ele fala, irmãos, que haverá um dia que não terá casamento. Alguém sabe me dizer? Que dia vai ser esse? O dia que estivermos na glória com Ele. A Bíblia fala que lá ninguém se dará em casamento. Então, amor, aproveita que eu sou seu marido aqui. Me usa. Pega tudo de mim. Porque você vai chegar lá no céu e vai falar assim, vem aqui, meu amor. Não, aqui eu sou seu irmão em Cristo. Sou como um anjo de Deus. Não posso te cobrar nada? Não, aqui não. Porque as mulheres vão chegar lá no céu e falar assim, ei, vem aqui nada, aqui aqui não sou nada seu, sou só o seu irmão em Cristo. E a conta que você não pagou? Aqui ninguém fala de conta, aqui não tem choro, não tem dor, não tem nada, só bênção, e eu sou seu irmão. As mulheres ficam, eu queria ele lá na glória. Não, na glória eu só quero Jesus. Aqui, por enquanto que eu estou nessa terra, eu quero a minha esposa, né? E ela me quer, aleluia. É verdade esse bilhete. Deus é bom? Gente, eu não aguento não. Ai, meu Deus, espera aí. Deixa eu voltar aqui para o negócio. Só para a gente não perder o raciocínio, tá bom? Glória a Deus. Casamento, queridos, precisa de submissão. E também precisa de reconhecimento à autoridade. A Bíblia fala que Deus colocou o homem como cabeça da mulher. Só que eu e você precisamos entender uma coisa, homem. Não é porque nós somos o cabeça sobre ela que nós somos donos dela. Em que sentido? Opressor. Não somos. Elas vão reconhecer a autoridade de Deus estabelecida como líder da casa, líder da família, e elas vão agir em submissão. E uma coisa que nós precisamos entender na igreja de Deus, lá fora, quando você, mulher, chama uma amiga para falar que você é submissa ao seu marido, a sua amiga lá fora, ela vai dizer assim para você, ó, tá doida? Que negócio é esse de ser submissa? A gente não precisa de homem nenhum, a gente não depende de homem nenhum, que história é essa de submissa? Que é isso? Não, irmã, você, irmã, vai rejeitar esse conselho, porque você é espiritual e você entende o poder da submissão, que não é ser escrava, é ser ajudadora, auxiliadora. Até porque, irmãos, casais, uma vez eu estava brigando com a minha esposa e o Lely estava lá no apartamento, a gente começou a brigar e ela falou para mim assim, você precisa de mim. Eu falei, você precisa mais de mim do que eu preciso de você. Ela, eu tenho certeza que você precisa mais de mim do que eu preciso de você. Aí o Lely falou assim, quando eu casar eu quero brigar sim. Eu quero ter esse tipo de briga. Mas sabe, queridos, que no processo do casamento, nós estamos falando de duas pessoas que nasceram de novo e estão aprendendo a ter práticas espirituais, tanto na igreja, quanto na rua, quanto dentro de casa, praticando a palavra. Mas você sabe que ela tem uma carne, eu tenho uma carne, e você tem uma carne?
O problema é que sem a prática espiritual, sem o alimento espiritual, sem a base espiritual, sem a consagração espiritual, a gente deixa andar nesse nível da carne. E, irmãos, eu não estou falando aqui que a Érica não teve as crises dela de querer me dar soco, de querer me pegar, me enforcar. Teve uma vez que ela deu um soco na parede para não dar um soco em mim. Quem aqui já quis matar o marido ou a esposa? Várias vezes, né? Oh, meu Deus. Mas a graça chegou. Ah, papai. Graça e misericórdia. Sacrifício eu quero. Aleluia. Então ela já passou por esses tempos onde ela ficava com raiva. Um dia ela puxou minha camisa, eu falei: tira a mão de mim, rapaz. Oxi. Oh, que é isso? Oh, sou gangster. Não era forte, era barrigudo só naquele tempo. Hoje eu sou forte, é mais difícil dela me segurar. Mas sabe, queridos, que ela tinha esse tempo dela de ficar com raiva, de perder mesmo a paciência, porque é normal, a gente tem uma carne. E imagina que a mulher, como eu estava dizendo, ela vai aguentando, e chega uma hora que isso fica muito pesado para a mulher, não é? Fica muito pesado e chega uma hora que não dá mais, ela não aguenta, e é a hora que ela explode. E aí a gente tem que entender que do jeito que ela explode, a gente também explode, mas o incrível é que no casamento, o homem explode mais do que a mulher. O homem, ele tem mais falta de domínio próprio do que a mulher. Isso é verdade. Olha, depois vocês vão me pagar um lanche, viu, mulherada? Tô aqui, ó, os homens tá tudo olhando para mim assim, ó. Depois te pego, pastor Ricardo. Mas é que os homens, eles têm mais dificuldade. Ó, para você ver, os homens vão concordar comigo. O homem tem mais dificuldade de se abrir. O homem tem mais dificuldade de falar o que está sentindo, de falar o que incomodou ele. O homem tem dificuldade de pedir perdão. O homem tem várias dificuldades, mas a mulher também tem. Mas o homem deixa isso sobressair de forma mais evidente. Mas aí, irmãos, como nós estamos falando de que é possível ter um casamento feliz, é possível ter um casamento sólido, um casamento abençoado, se nós não estamos conseguindo sozinhos e nós temos pastores que podem te ajudar, não perca a oportunidade de ser ajudado. Não tem problema ele saber da sua vida, nós sabemos a sua vida, até porque se você contar algo para nós, vai ficar conosco, irmãos. Nós não somos pastores fofoqueiros, que se você chegar na casa de um irmão, o irmão vai saber o que falamos de você. Não, guardado, irmãos, vai estar guardado. Você precisa confiar em nós, que nós queremos te ajudar. Porque tem um monte de casal assim: não preciso de ajuda, eu resolvo, não preciso de ajuda, mas até hoje não resolveu, então empurrando com a barriga. E vive, irmãos, naquela aparência de que na igreja está tudo bem, no trabalho está tudo bem, em todo lugar está tudo bem, mas não está tudo bem. E esconde dos irmãos, mas de Deus não esconde, querido. E outra, varão de guerra. Eu e você, daqui a pouco eu vou falar das mulheres, calma. Eu e você, quando nós não agimos de forma honrosa, porque a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que cuidar da esposa, da mulher, como Cristo amou a igreja. Então, se você fala palavrão para a esposa, olha lá o que está falando com a igreja de Jesus. Tem que cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja. E se você não honra a esposa, não ama a esposa, não cuida da esposa, você não está tendo o mesmo comportamento de Cristo com a igreja. Amém? Então, nós, irmãos, para entendermos de uma vez por todas, vamos cuidar da esposa como Cristo amou e cuida da igreja. E quando nós fazemos isso, tudo que nós orarmos não vai mais bater no teto, irmão, vai passar direto e o milagre vai chegar na nossa vida.
Não, porque tem homens, irmãos, vivendo a vida numa boa, o casamento destruindo, indo para o ralo, e vai chegar, eu vou receber, assim será feito, glória a Deus, assim seja, glória a Deus, eu recebo. Mas a oração não está nem chegando no céu, porque não está honrando a esposa, porque não está cuidando da esposa, porque não está tendo realmente uma atitude de honra com a esposa. Amém, homens? Mas eu estou falando de uma coisa, irmãos, que até hoje eu me treino. E quantos sabem que até Jesus voltar, por mais que eu seja pastor aqui na igreja, eu vou estar sempre me treinando. Amém? Porque, irmãos, olha, eu sempre tive dificuldade com resposta, grosseria. E eu estou me treinando todos os dias, melhorei muito. E vou melhorar ainda mais. Mas olha como as coisas são simples. E eu vou ir para o final para chamar minha esposa. Coisa simples, a Érica chegava do trabalho e falava assim: oi amor, tá lavando roupa? E a máquina batendo. Amor, tá lavando roupa? Eu, não. A máquina tá batendo. Nossa, amor, tá lavando roupa? Não. Você colocou sabão em pó? É claro, se eu estou lavando roupa, logicamente eu tenho que pôr sabão em pó e amaciante. Ela gosta de conversar e eu não gostava. Então eu já cortava no meio, mas de forma grosseira. Aí um dia eu estava no carro, eu estava indo para a escola levar o Davi. Quando o Davi me perguntou uma coisa antes de sair do carro, ele falou para mim assim: papai, você sabe o que esse rapaz faz? Eu falei: não sei e não quero saber. Eu falei: nossa papai, por que você está sendo tão grosso? Só te fiz uma pergunta. Ele saiu do carro, me deu tchau, saiu do carro. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que eu fui tão grosso com ele? Por que eu fui tão grosso com ele? Mandei um áudio para Érica e falei: amor, eu tenho uma dificuldade. Eu falei para ela: amor, eu tenho uma dificuldade, isso me aprisiona, isso me corrói. Eu não consigo responder você e o Davi da forma que eu respondo os meus irmãos da igreja, as pessoas na rua, eu não consigo. Parece que a minha carne fica doida para responder vocês de forma grosseira. Eu queria a sua ajuda nisso. Eu queria que você me ajudasse. Quando você perceber que eu posso ser grosso, você vai lá e me para. Irmão, para mim isso é um avanço. E eu e você, homem, a gente precisa se abrir para a mulher. Sabe por quê? Porque ela joga no seu time. Quando você fala uma debilidade sua, isso não torna você menos homem, nem te torna inferior, e nem te torna um homem com pouca autoridade. Pelo contrário, mostra para ela e para o teu filho, para a tua família, que você é um homem digno, um homem de caráter, que dá a cara a tapa e que busca crescer. Amém? Então, eu precisei tanto da ajuda dela e continuo precisando, assim como ela precisa da minha. Porque, irmãos, o casamento é assim, é um ajudando o outro. Quantas vezes eu corrigi a Érica pelo jeito de falar, pelo jeito de responder, e ela vem me ajudando e eu vou ajudando ela. E eu e você no casamento, a gente faz isso, um ajuda o outro, um levanta o outro, um suporta o outro, um anima o outro. Amém, homens? Agora, mulherada, diga: eu recebo, pastor. Primeira coisa, irmãs, dentro de um casamento, quando não está bom, na rua, na igreja, na festa, nos encontros, você não queima a influência do seu marido. Como assim? O que é queimar a influência? Se o seu problema não é resolvido em casa, não leve ele para a rua. Não fique falando com uma amiga, com uma vizinha, com a mãe, com o familiar. Ah, porque meu marido é assim. Ah, porque meu marido é assado. Ah, porque meu marido é assim. Ah, porque... E você é como? Não, porque do jeito que você fala é... Madre Teresa de Calcutá. Eu não faço nada, é só ele. Mentira. A mulher, ela tem que ter esse domínio próprio.
ela tem que cobrir o marido, proteger o marido, ainda que ele esteja errando, ela tem que proteger. É como um escudo, protege o marido, protege da sua família, protege dos amigos, protege de todo mundo. Quem tem que saber como ele é você. Para as pessoas, irmãos, elas vão receber o melhor dele. O pior, você vai trabalhar com ele. E aí a bomba cai na tua mão. Por quê? Porque o homem, né, dá um pouquinho de trabalho. Fala, é verdade, Jesus. Fala. Fala mesmo, Deus. Mas a mulher tem que ser sábia. A mulher tem que ser sábia. Sabe, queridos, que uma coisa que fez diferença para mim é que todas as vezes que eu maltratei a Érica, falei alguma coisa, ou feri ela de algum jeito, na minha falta de sabedoria ou carnalidade, a Érica sempre me dizia: amor, não importa o que você faça, eu escolhi te amar. Me quebrava no meio, porque eu ia lá todo brucutu e ela: amor, não importa o que você faça, eu escolhi te amar. Eu escolhi te amar e não importa o que você faça. Mas sabe, irmãos, que ela entra naquela fase, né? Onde ela vai ter que responder agora de uma forma bruta porque ela cansou. Então, mulher, vai ter uma hora que você vai cansar. Mas aí você faz o quê? Vai para o Senhor e restabelece a sua força e continua na pegada de orar pelo seu marido. De puxar, em vez de reclamar, puxa na oração. Em vez de queimar a influência, ora pelo abençoado. Ora sim, vai ser homem do fogo. Vai sair labareda dessa boca. Vai ter experiência de madrugada. Deus vai levar arrebatado. Mas não fala, fofoqueiro, traste, sem caráter, mentiroso. Não, você não fala isso, mulher. Chama a existência o que ainda não existe. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Até porque, queridos, vamos lá. Quem já ouviu falar de Smith Wigglesworth? Ele começou o seu ministério com 50 anos de idade. É isso, né, pastor? Mais ou menos isso aí. Mas até ele chegar, irmãos, nesse entendimento de vida com Deus, operar milagres, a mulher que era ungida. Eu estava falando com a Vivi anteontem, né, Vi? Falando sobre eles. E eu falei: olha só, Smith Wigglesworth falou para a esposa: você não vai para a igreja. Eu vou, porque ele é o meu Senhor. E o que eu estou fazendo está edificando você. Se você for para a igreja hoje, quando você voltar, a porta vai estar fechada. Eu vou. Ela foi para a igreja. Quando ela volta do culto, o que está acontecendo agora? A porta está fechada. Ela dorme sentada na porta, no frio tremendo. De manhã, Smith abre a porta, ela se levanta. Bom dia, meu amor. O que você vai querer de café da manhã, tchutchuco? Eu não sei como ela falou, mas... Lindão. Entra, faz o café, põe para ele, e 1 hora, o constrangimento de alguém que anda em amor cai sobre ele. Porque a Bíblia diz, irmãos, quando alguém tem uma atitude ruim conosco e nós andamos em amor, a Bíblia fala que nós colocamos brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Ela fica constrangida. A Érica me constrangia. E agora aquela mulher constrangeu o Smith e ele diz: eu quero o que você tem. Seu marido, ele vai esperar, na verdade esperar não, ele vai ver, ele vai pedir o que você tem através da sua atitude. Mas é uma atitude cheia do Espírito Santo, não é carnal. Não é nem do homem carnal e nem é da mulher carnal, é do homem e da mulher espiritual. Vem aqui, amor. A gente precisa, irmãos, entender que nós como casados, um precisa do outro para que o negócio funcione. Então, se nós pegarmos aqui os casais, os mais antigos,
tem muita experiência e é gratificante, é bom, parabéns. Experiência ajuda muito. Mas se até hoje a sua experiência, o tempo de casado não está te ajudando, está faltando a parte espiritual. Porque a parte espiritual, irmãos, tira de nós a meninice, tira de nós a bobuzice, tira de nós a isice e tudo isso. Nos deixa maduros. Quer falar, amor? Um pouquinho? Falou tudo, meu irmão. Aleluia. Sabe, queridos, construir um bom casamento é algo que dá trabalho. Mas é um trabalho que o final é muito recompensador. Amém. Sabe, teve momentos, eu tive sim os meus momentos que eu achei que eu ia desistir. Escreveu carta? Escrevi uma carta para ele um dia de que eu não aguentava mais. Eu ia pular fora daquele barco. Mas o Senhor, Ele estava ali comigo e Ele dizia, não desista. Sim. Não desista. Ele é o meu filho. Ele ainda será um grande homem de Deus. Eu sempre soube do potencial que o Ricardo tinha. Não sabia que ele ia virar pastor um dia. Quando Deus falou, eu chorei muito. Até porque ela não queria um novo convertido, né, gente? Sim. Quando me conheceu, mas não resistiu. Mas foi muito desafiador, queridos. E sabe que esse momento de você pedir ajuda, que hoje a proposta é justamente essa. É possível ter um casamento abençoado? Sim. Mas você precisa pedir ajuda. E como o Ricardo falou, nós precisamos sair dessa zona de conforto, de não querer ser confrontado, de não querer ser exposto, porque não está funcionando. Não funciona. Viver de aparência não funciona. É cansativo, é penoso, é difícil. Porque você mostra para as pessoas uma coisa e aí lá fora, né, para as pessoas, oi meu amor, ai que lindo, você é tão maravilhoso. Quando a gente entra na porta de casa, traste. Gente, só fazendo um adendo no que ela está falando, é verdade. Na rua eu era expert nisso. Ele era o cara bonzão. As mulheradas, as meninas da igreja falavam assim pra mim, ai, Érica, você deve rir tanto com o Ricardo na sua casa. O engraçadão. Ele é muito engraçado. E eu falava, ele é muito engraçado. Um dia nós brigamos, queridos, e a gente ia para um casamento. Aí nos arrumamos, eu falei, bora. Chegou lá na festa, Não foi-se embora. Vai logo. Vai logo, Você só se atrasa. Toda vez você não consegue. E era desse jeito. Brigando até chegar na hora que ele chegou no lugar. Oi, gente, paz, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí o pessoal, nossa, Érica, que engraçado. O Ricardo deve ser muito divertido em casa. E ele fazendo piada, rindo, dançando lá. Aí elas, nossa, como você aguenta? Como você aguenta? Eu não aguento. Aí ela não falava, né? Preciso de ajuda. Ok. Aí, queridos, chegamos em casa esse dia. Eu entrei, ela entrou, fechou a porta e ela... Vou fazer a cena, peraí. Aí já não anda nem de mão dada, viu? Porque não, anda na frente. Anda na frente, andava na frente. Cadê sua esposa? Aqui, tá lá atrás. Quando a gente entrou em casa, fechei a porta, eu falei pra ele. Mas é um artista mesmo, né? E eu, homem carnal que eu era, cala tua boca. Você não sabe nem o que você tá falando. Muito engraçado. Nossa, as pessoas lá na igreja falando pra mim que eu não devo me aguentar de tanto rir com você em casa. Eu falei pra ele, o melhor de você não está aqui pra mim. O melhor de você fica na rua com as pessoas. A nossa vida é uma mentira. E eu tô cansada disso, eu não quero mais. Acabou comigo. Acabou, literal. E sabe, queridas, eu precisei abrir mão da minha timidez, da minha vergonha, do medo de me expor e pedir ajuda. E quantas vezes eu precisei chegar no pastor e na Vivi e falar, olha, tá assim. E aí quando a gente brigava, sabe o que ele fazia? Eu não vou pra igreja. Eu falava, pois eu vou, tchau.
Ficava com E raiva. eu ia pra igreja. Dica, Chegava vá pra aqui, igreja. Chegava aqui e o pessoal falava assim, cadê o Ricardo? Eu falava, ele não quis vir. Agora é ele que se resolva com o povo, ele que vai passar vergonha. Aí, um dia eu cheguei na igreja e o pessoal falou assim, E aí, Bubu? e aí, Bubu? Aí eu, você falou o que pras pessoas? Eu falei que você não quis vir pra igreja. Falou que você não quis. Ai, aqui, gente, me expôs. Queridos, queridas, não fique em casa não. Não quer vir pra igreja? Vem você sozinha. Vem buscar por você. Vem buscar pelo seu casamento. Ele quer ficar em casa, Bubu, de cara fechada? Vem você. Busque pelo seu casamento. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher sábia. Não tenha medo de pedir ajuda, de se expor. Porque todas as vezes que a gente precisou de ajuda, não foi ele que veio buscar. Foi eu que vim buscar, e eu não tinha vergonha nenhuma. Eu falava, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Nós precisamos, queridos, nos sentar na mesa pastoral para resolver muitos conflitos. Foi na área familiar, foi na criação de filho, foi na vida sexual, foi na vida financeira. Até na vida sexual foi. Até na vida sexual. Porque depois que eu tive meu filho, eu tive um sério problema que eu simplesmente... Tem bastante gente casada aqui, né? Solteiro tem pouco. Eu perdi a libido, não tinha vontade e não queria fazer. E eu no deserto, irmãos. Imagina. Deus falou, o que você está fazendo aí, filho? Eu falei, estou no deserto. Quero água, Senhor. Manancial está seco. E nós precisamos pedir ajuda, queridos. Salomão falou assim, ó, vai lá para os seios da sua amada. Eu falei, não tem, Senhor. Tem não. Cisterna tá vazia, ó. Sabesp fechou a... Sabe, queridos, nós tentamos trazer um assunto tão sério de uma forma divertida, mas isso é muito verdade. Muitos casamentos estão abalados porque a esposa não tem pago seus boletos, e você sabe que isso gera muito mais crise. E nós precisamos, eu precisei pedir ajuda nessa área. E o pastor e a Vivi, muita vergonha. Não sei se eles ficaram com mais vergonha do que eu. Imagina o seu pastor falando pra você, eu falando, pastor, eu não tenho vontade. E ele falava, faz sem vontade mesmo. Aí eu, valeu, pastor. Você tá top, pastor, você é top. Foi difícil, queridos, foi vergonhoso, foi constrangedor. Mas eu precisei consertar essa área da minha vida. Porque essa área para os homens, para as mulheres, não chega a ser uma necessidade. A gente vive sem, a gente passa bem um tempo. Top, legal. Para os homens, é uma necessidade fisiológica, assim como é. Tava assim, irmão, ó. Homem-Aranha. Ó. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aí. Pega esse conselho. Você é membro da Verbo da Vida Pirituba? Você tem pastor Edson, Vivi, eu e os pastores aqui como líder espiritual da vida de vocês? Uma igreja que vai expandir e aumentar e família saudável é porque tem igreja saudável, é porque tem famílias saudáveis. Nós temos que colocar isso na nossa mente e coração. O meu líder não tem limite para trabalhar comigo. Em que sentido, pastor Ricardo? É porque, irmãos, a igreja ela tem trabalho dessa maneira, membros, com a liderança espiritual. O pastor, imagina que você tem esse espaço, o pastor pode vir até aqui, o restante ele não pode, eu não quero, eu não deixo. Quem perde é eu e você. Você sabia disso? Porque, irmãos, se nós temos, Deus levantou um líder espiritual na nossa vida, e uma coisa é certa, um povo sem liderança, sem entendimento de autoridade e submissão, entra em caos, queridos. Mas graças a Deus que Deus estabeleceu líderes na igreja. Então, se você tem a oportunidade de se abrir para o seu líder, e o seu líder é um homem, uma mulher de caráter, de integridade, que vai guardar o seu problema, não perca tempo não. Deixa esse limite longe. Deixa a sua vida sem limite na questão de deixar os seus líderes te aconselhar. Amém?
E isso foi essencial para nós, queridos, porque se hoje vocês nos veem bem, porque hoje, graças a Deus, nós vivemos muito bem. Eu e o Ricardo, nós somos felizes, de verdade. Nós temos muita sinergia como casal, temos muita cumplicidade, somos muito amigos, muito parceiros. Hoje, realmente, eu dou muita risada com o Ricardo. A gente ri muito junto. A gente conversa, a gente zoa, a gente brinca. A gente é muito parceiro. Mas sabe que não foi sempre assim. Nós precisamos ser ajustados, precisamos de ajuda, nós precisamos nos expor, a gente precisou se abrir, a gente precisou deixar que tocasse naquela área, sabe aquela área, sabe pai e mãe, quando alguém vem falar pra você, olha, isso que você faz com seu filho não é legal. Sim. Dá aquela raiva. Como vai ficar dando pitaco na criação dos meus filhos? Imagina. Mas nós deixamos, e nós fomos muito abençoados por isso. Olha, a sua vida financeira, vamos fazer uma lista aqui, eu nunca vou esquecer esse dia. Quanto vocês ganham? Nós precisamos sentar com eles. Quanto que você ganha? X. Quanto que você ganha? X. O que você paga? Isso. Vamos fazer a conta aqui. Tá sobrando isso aqui, cadê esse dinheiro aqui? Tava gastando, irmãos. Você ter alguém para você prestar conta. Para alguns, isso é ofensivo, imagina. O que o pastor quer dar? Por que ele quer saber quanto que eu ganho? Por que ele quer opinar sobre isso? Mas isso salvou a nossa casa. Isso salvou a nossa vida. Muitas e muitas vezes. Eu recebi o salário, que ele sabe o que eu fazia? Comprava relógio, bicicleta. Comprei 10 calças. Fui no pastor e falou, pastor, tô prosperando. Aí ele falou, não, isso é burrice, filho. Você não tá prosperando. Você tá cheio de conta pra pagar. Falei, é verdade. Eu cansada, sobrecarregada, pagando todas as contas da casa sozinha. Fora os maus comportamentos, né? De ser grosso, ignorante. Quase chegou um dia que eu arriei. Falei, não dá, não aguento mais. E nós tivemos pessoas para segurar a nossa mãe e falar, não desista. Vai dar certo, acredita. Como às vezes o Ricardo fala, eu tinha meus momentos também. Eu não era uma florzinha, um lírio do campo, também não. Olha o tamanho da mão, gente, imagina. O Imagina boxe. essa raquete aqui, ó. E olha a minha. Sim, gente, olha a diferença. Raquete e a mãozinha de um homem de pequena estatura. Para não falar não. Sim, não foi fácil. Mas graças a Deus a gente não desistiu. Sim. E a gente entende o poder do conselho, como isso é precioso. Então a proposta que nós tínhamos para hoje, para vocês, era isso, era sobre o poder do conselho. Peça conselho, sabe? Peça ajuda. Dá um grito, fala, pastor, eu não aguento, eu preciso de ajuda. Eu quero crescer, eu quero correr, eu quero avançar, eu quero viver. Porque ninguém quer ficar sendo infeliz dentro de casa, gente. É muito ruim. É muito ruim você, sabe, sair do trabalho e ficar com aquele sentimento de, poxa vida, eu tenho que voltar para casa. E tem gente que não quer voltar para casa porque o cônjuge está lá. Nós conhecemos pessoas, nós tratamos um casal que o marido falava assim, que ele pedia para fazer hora extra para não ter que voltar para casa. Não é daqui não, viu, gente? Só para você e não ele ficar... falava assim, eu vou ter que voltar para aquela mulher louca que só sabe reclamar e só sabe me encher o saco. Só para fazer um adendo no que ela está falando, é que antes de assumirmos esse departamento, até as pessoas de fora, às vezes, nos olhavam e falavam, olha, eu quero ir na sua casa, porque eu acho vocês referência nessa parte. Então a gente acabava aconselhando casais de fora. Então essa experiência é de um casal de fora, né? E sabe, queridos, que isso é uma coisa que acontece, e eu não estou falando que acontece aqui, mas se acontece, você precisa mudar isso. Então a dica para você hoje é desista de desistir do seu casamento. Amém? Antes dela finalizar, eu queria ler para você um texto que o Senhor me deu enquanto eu estava orando em línguas a respeito desse dia. Eu queria ler para você. Sabe, nós desistimos muito fácil da nossa família. Devíamos ser mais radicais e fazer tudo o que é possível para nunca perder ela. Mas desistimos fácil daquilo que é a ideia de Deus.
Quando não honramos e respeitamos o matrimônio, estamos ferindo e rejeitando uma ideia de Deus, porque casamento é a ideia de Deus. Devíamos desistir de amigos que só nos dão maus conselhos e nos influenciam a ser solteiros e irresponsáveis com os nossos. Devíamos desistir dos lugares e ambientes que nos puxam para uma vida sem conceito de família, herança e honra. Devíamos desistir do orgulho, da soberba, do egocentrismo, do seja feita a minha vontade, não a sua, ou eu não vou me anular por esse relacionamento. Devíamos desistir de querer ser normal, carnal, orgulhoso, individual, de ser como antes. Devíamos desistir de desistir e agarrar a nossa família como tesouro que nunca deve ser perdido. Devíamos desistir de achar que ninguém tem problemas, desentendimentos, incompatibilidades ou diferenças. Devíamos entender que se você não luta pelos seus, você já está derrotado, e não adianta confessar com fé, chamar dinheiro e querer prosperar. Um homem e uma mulher sem uma família forte e alicerçada no Senhor está sendo roubada dos seus preciosos momentos. Não podemos agir como atores ou atrizes dentro de uma vida real, um relacionamento real que foi criado pelo Senhor para dar certo. Só que muitos estão figurando, encenando e tentando transmitir algo para os de fora que não existe. Seu casamento não é ficção, seu casamento não é um teatro, seu casamento não é um filme, ele é real, ele é verdade, ele é a ideia de Deus. Desista de desistir da sua família, porque só depende de você. Amém. Queridos, e a proposta para hoje à noite era que a gente batesse um papo mesmo, a gente quis fazer nesse layout, como se fosse uma sala de casa mesmo, para a gente conversar. E nós estamos falando sobre o poder do conselho, e eu queria que vocês ouvissem 2 casais nessa noite. Eles vão falar rapidinho e vão dar uma boa resumida, porque a história é grande, mas para vocês entenderem o poder do conselho, que um conselho, quando ele é seguido, pode transformar a sua vida e a sua casa. Amém? Queria chamar primeiro a Ana e o Márcio. Uhul! Bate palmas para esse os casal convidados, lindo, abençoado. os convidados da noite. Aleluia! Olha como ela tá bela, gente. Você não está com pressa para ir embora hoje, né? Sua criança está sendo bem cuidada, você ainda vai comer. Vai entrevistar primeiro um, depois o outro? Glória! Eu quero que eles contem um pouquinho pra gente como que foi o poder do conselho na vida deles. Graça e paz para todos. Quem não me conhece, sou a Ana Paula. Quando o conselho veio para minha vida, ficar da Érica, foi uma coisa muito espiritual. Eu estava dentro do banheiro da minha casa e assim, eu falei para Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda, eu não sei com quem conversar, a quem pedir ajuda. E eu falei para Deus, por que comigo? Por que essas coisas têm que acontecer comigo? E eu falei, Deus, eu te peço socorro dentro desse banheiro, porque eu não sei mais o que fazer. Quando eu vinha aos cultos na igreja, eu não queria voltar para casa, eu queria ficar aqui, porque aqui era tão bom. E na minha casa não era bom. E assim, era 3 crianças, era 3 bebês. Tinha que cuidar deles. E uma vez eu falei com o Márcio, vamos no culto de oração? Porque eu ouvi o Ricardo falando assim que ele não abria mão de estar nos cultos, né? Ele sempre se esforçava. Então vamos se esforçar pra gente ir no culto de oração pra algo mudar na nossa vida? Aí o Márcio falou assim, vamos. Ele chegou do serviço, tomou banho, trocamos de roupas e viemos com as crianças de ônibus. E quando chegamos aqui, eu tava orando, tava com a Heloísa no colo. Aí a Érica ficou me rodeando. A gente quase não conversava, eu não sou muito tímida. E aí ela falou assim, irmã, vamos ir na minha casa? Eu falei assim, sim. Aí ela falou assim, olha, só tem arroz, feijão e ovo, tá? Aí ela, você não liga, né? Eu falei, claro que não, eu vou agora. E aí falei pro
dentro de casa, Márcia eu e agradece. o Márcio tava assim, era inimigos. Nem era mais amigos, era inimigos. E não tinha nada pra gente. A gente só morava na casa e cuidava das crianças. Só estavam vivendo. E Só vivendo. aí quando o Ricardo e a Erika chegou, aí ele ensinou, a gente paga boleto. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram sendo transformadas. E até hoje vem sendo transformado, né? Aí eu queria perguntar pro Márcio o que aconteceu assim, de volta, sabe? Assim, se a coisa fechou. Então, boa noite, graças a Deus. A partir desse momento que a gente teve essa conversa com a Érica e o Ricardo, eu realmente vi mudança na minha vida. A gente saiu da minha mãe, alugamos uma casa bem simples mesmo para poder deslanchar. Então, de lá para cá, a gente vem treinando muito, ouvindo palavra, lendo, estudando e se dedicando um ao outro. Eu gosto de muito. Então, houve grandes mudanças nas nossas vidas, né? Teve um período também que a gente pediu ajuda do pastor Edson para viver. E só foi essas duas atitudes. De lá para cá, a gente só vem avançando e, lógico, tem seus momentos de crise, mas a gente aprendeu a conversar. Então, com isso, o conselho, buscar ajuda dos pastores foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Lembrando que, por mais que hoje eles estejam andando sozinhos, né, administrando o lar, cuidando dos filhos, não tem problema pedir ajuda, não tem problema pedir uma dica, não tem problema. A gente pede dica para o pastor Edson, para Vivi. Então não tem problema você, depois de ter um aconselhamento, você continuar realmente tendo alguns toques, alguns conselhos, pegando da boa influência dos líderes. Só para vocês entenderem que quando a gente convidou eles, quando a gente falou assim, ó, vocês querem ir em casa e só tem arroz, feijão e ovo, é porque naquele dia tinha arroz, feijão e ovo, queridos. Mas Deus usou arroz, feijão e ovo para alcançar eles. Amém? E naquele tempo, quando eles chegaram, como eles disseram, eles estavam morando na casa da mãe. Imagina que uma casa com 2 cômodos. 2 cômodos, quase 10 pessoas lá dentro. Brincadeira. Dava quantas pessoas? Umas 100, brincadeira. Mas dava uma quantidade boa de pessoas. Imagina, eles vivendo dentro da casa da mãe, eles tendo que administrar a parte de casamento, de marido e mulher, só que não tinha mais marido e mulher. Não tinha mais pagar o boleto, não tinha mais, era só filho, era só estresse, era morando na casa da mãe, tinha a questão de comida, que não podia mexer na comida. Imagina, e aí nós fizemos a pergunta para eles: quanto vocês ganham? Daria para vocês pagar um aluguel hoje? Vamos fazer a conta. Olha, do mesmo jeito que o pastor Edson e a Vivi fizeram conosco, nós sentamos com eles, falou: quanto vocês ganham? Vamos lá, dá para pagar um aluguel? Dá para comprar as coisas de casa? Certo. Essa semana a gente vai procurar casa junto com vocês. E sabe, queridos, que na hora que eles pegaram essa direção, poderia parecer que, cara, o que ia acontecer? É isso que é uma vida de fé. É como a Bíblia diz: sai da tua parentela, sai do meio dos seus e vai viver a tua vida. E nessa hora Deus consegue pegar junto com você. Mas enquanto você está lá, fica muito paralisado. O diabo te prende naquele conforto, porque se torna um conforto. E se torna um conforto a ponto de dar medo de você sair dali, porque você não sabe como vai ser. Mas naquela conversa eles falaram: não, então nós vamos fazer isso, nós vamos sair dessa casa. Em uma semana? Mais ou menos 1 semana e meia, né? Em 1 semana e meia eles arrumaram a casa. Irmão, nós começamos a movimentar a igreja, vamos achar aqui armário, vamos achar sofá. Foram para casa, ficaram um tempo naquela casa, depois mudaram de casa. Hoje estão na casa, né, que depois que tiveram essa decisão de sair da pequena, vieram para essa. E eles vão para uma casa maior. E vão ter dinheiro para pagar tudo. Só que a questão é, queridos, é que a ajuda ela é importante. O conselho é importante. A questão não é nem assim, foi o Ricardo, é a questão da unção operando no ofício. Porque existe uma unção disponível na vida dos pastores, dos líderes, e essa unção só é ativada quando a ovelha precisa. Não é Ricardo e Érica, a questão não foi nós.
Eles ativaram o que Deus tinha na nossa vida. E o conselho de Deus fluiu para a vida deles através da nossa vida. É por isso que nós estamos falando, peça ajuda. Porque nós, os pastores, estamos na igreja não para a gente, é para vocês. A unção de Deus que opera na nossa vida é para tocar a vida de vocês. É para instruir vocês. Porque às vezes vem conselhos e vem direções que nem a gente mesmo sabe como a gente conseguiu falar aquilo. Sabia? E nesse dia eu estava em casa, não é porque a gente não tinha as coisas, foi porque eu fiz uma janta bem simples mesmo, fiz correndo e viemos para a oração. Quando chegou aqui na igreja, o Senhor falou para mim, convida eles para ir jantar na sua casa. Eu falei, Senhor, justo hoje? Arroz, feijão e falar, ovo. no dia que eu fizesse um estrogonofe, um negócio mais da hora. E eu obedeci ao Senhor. Falei, Ana, você quer jantar lá em casa? Ó, eu fiz uma comidinha bem simples, mas é só pra gente ter comunhão. Queridos, foi um destravar na vida deles, porque a unção de Deus operou, nós instruímos eles, nós demos direções para eles que vieram do Espírito, coisas que virou uma chave dentro deles, e a vida deles foi transformada. Nós perguntamos, Ana, tá tudo bem? Desabou. E Márcio, tá tudo bem? É sempre assim, não é? Olha, tem um casal aqui na igreja que uma vez nós perguntamos para ele assim, você tá bem? Aí ele, eu tô bem. E ela também. Nem deixou a mulher responder. Aí eu, tá bom. A gente vai entender que tá bem. Falar mais alguma coisa? É que o testemunho é bem grande, como a gente está com tempo limitado. Mas vocês podem conversar com eles depois eles a respeito disso e eles vão dar. Amém? Amém? Uma salva de palmas para esse casal. Esse casal abençoado. Obrigado. Eu quero chamar agora a Alessandra e o Henrique, também, que Deus colocou eles na nossa vida. Gente, lembrando que o Márcio e a Ana, nesse tempo, eles não eram nem líderes do diaconato. Mas você vê que quando Deus arruma as coisas, Ele vai arrumando, e Ele mesmo faz as coisas se encaixarem, amém? E agora aqui, olha como ela veio estilosa. Ela tá toda linda. Veio no Verbo News. O Ricardo Silva está aqui com você, aleluia. Deus é bom. Vamos lá, Lê, conta um pouquinho aí, como foi para você essa questão de pedir ajuda? Então, na verdade, a gente não pediu ajuda. Eu ofereci ajuda. Porque a gente não sabia que precisava de ajuda. Sobe mais um pouco, Lê. Na verdade, assim, a gente estava vivendo e, tipo, pra mim estava tudo bem. Só que eu sabia que não estava tudo bem, né? Mas a gente não... Eu tinha acabado de entrar na igreja, eu conhecia muita gente, e aí a Erika se aproximou e tal, e aí ela foi lá em casa, ela falou, vamos na sua casa um dia pra gente conversar e tal, e aí eles foram lá em casa, a gente fez uma janta lá pra eles, e aí ela conversou bastante com a gente, e aí ela viu como a gente estava vivendo, né, como a gente estava morando. A gente morava na casa, também na casa da sogra. Não era bem, tipo, na casa, mas era praticamente na mesma casa. Acho que esse é nosso chamado, amor, arrancar o pessoal da casa da mãe. Sai da casa da mãe e viva! Só que a gente estava lá com um propósito, né? A gente foi para lá com um propósito, foi bem em ano de pandemia, bem no começo da pandemia, a gente foi com um propósito para construir a nossa casa, deixar de pagar aluguel e ficar lá. Acho que estava passando mais de um ano lá e a gente não tinha construído nada, não tinha colocado nenhum tijolo, estava do mesmo jeito. Mas tinha tudo dentro dele, né? Mas ele tinha certeza que ele ia construir essa casa. Só que eu não estava feliz, não era o que eu queria, eu não estava feliz com essa ideia, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha falado para ele que não era. E aí quando a Erika foi lá, a gente conversou bastante, eu não falei nada para ela, a gente só conversou. E aí ela falou... Aí ela ainda falou pra mim, eu sinto que você não vai ficar aqui por muito tempo. Aí a gente falou amém, porque ele achou, não, é porque a gente vai construir a nossa casa, por isso. Pra quem não sabe, no terreno do meu pai lá, dos nossos familiares lá, da minha tia, eu tava com o pensamento de construir lá. Aí aconteceu isso aí, né? E aí, desse dia, a gente começou a conversar bastante, a Erika conversou bastante, e eu realmente era nova, assim, né? Eu tinha acabado de vir para a igreja, e aí ela me apresentou muitas ministrações, eu comecei a ouvir muita ministração, comecei a ler bastante, ela me deu livros, assim, ela me direcionou mesmo,
e eu consegui ouvir o Espírito Santo falando comigo. E aí eu entendi que não era aquilo que Deus queria pra gente. Só que foi difícil de convencer ele. Mas teve um momento que eu falei pra Deus, não, eu não vou mais falar com ele, quem vai falar com ele é o Senhor, eu não vou mais falar. Falei, Deus vai falar, tipo, eu entendi que Deus falaria com ele, que Deus ia mostrar pra ele a mesma coisa que mostrou pra mim. E aí, Deus falou com ele, e ele falou, não, eu entendi que é isso mesmo, a gente precisa sair. Nesse tempo, a gente conversou bastante com a Érica, com o Ricardo, e eles levaram a gente na casa da Ana, do Márcio, que também já tinha passado pelo mesmo processo. Mostrar um milagre, né? Tem que mostrar um milagre. Foi muito bom, porque eles conversaram muito assim com a gente e às vezes a gente fica pensando que as coisas só acontecem com a gente, que ninguém passa pela mesma coisa. E não, a gente percebeu que eles conseguiram, que eles tiveram um direcionamento, que eles conseguiram e a gente também conseguiria. Foi muito importante para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso casamento. Onde a gente morava, na casa da minha sogra, a gente morava num cômodo e meio. Então, assim, a gente vivia todo... A gente tem 2 filhas, para quem não sabe, então a gente também não tinha intimidade de casal, não tinha privacidade. E eu não estava conseguindo ver isso. Então, quando ela foi lá em casa, ela ainda falou, amiga, como que você consegue viver desse jeito? E isso foi um passo muito importante, assim, eu sempre falo, a gente sempre fala que foi uma ponte que a gente cruzou, assim, do antes e do depois. E aí a gente foi com o processo de procurar a casa para alugar, e Deus preparou tudo, assim, foi incrível o agir de Deus. Foi um milagre, Ele preparou tudo pra gente. Ele preparou onde a gente ia morar, Ele preparou como a gente ia pagar, Ele preparou tudo. Até o valor do aluguel Ele abaixou. Quando a gente foi assinar o contrato, era o outro valor. Então foi tudo a favor de Deus mesmo. E por conta da Érica e do Ricardo, eles abriram os nossos olhos para as coisas que a gente mesmo não estava conseguindo ver. Então, às vezes, a gente está precisando de ajuda, mas não entende que a gente precisa de ajuda e não entende como pedir ajuda. Então, isso foi muito bom, assim, foi o agir de Deus mesmo por meio da vida deles. Agora a gente mora no apartamento, tem 2 quartos, temos privacidade. Ô, glória! E é isso. Eu quero falar. Ele, desde quando ele soube, ele não vou falar nada. Ele nem falou, me dá você um vai falar microfone." tudo, eu não vou falar Gente, nada. lembrando que... Lembra que eu falei que os homens têm dificuldade? Eu já sou mais aberto, então eu chegava no Henrique e eu falava, dá um abraço aqui, mano, te amo, aí ele. E eu, fala aí, o que tá acontecendo na sua vida, cara? O que tá acontecendo? Tá rolando? Tá tudo bem, E ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tava ali, sentado ali, só pensando o que eu ia falar, né? E como eu ia falar. É porque eu sou muito tímido, é muito difícil para mim. Mas eu não falei para vocês, mas vocês foram resposta de oração minha na nossa vida, porque para quem não sabe, eu sou sobrinho do pastor Edson, né? E eu cresci na igreja, minha família toda indo para a igreja. O pastor Pison levava a gente para a escolinha dominical quando eu era criança. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu deixei de ir para a igreja. Eu fiquei muito tempo afastado, né? E aí, a gente se conheceu e tal, e a gente não vinha poucas vezes, né, para a igreja. A gente não era da igreja. Aí, passou muitos anos, a gente se separou, ficamos um tempo separados. Aí voltamos de novo, depois de 2 anos. Depois de 2 anos, chegou a pandemia, aí ficou muito difícil para a gente e tal. Tivemos que voltar para a casa da minha mãe, porque a gente morava de aluguel em outro lugar, né? Aí eu comecei a vir nos cultos da manhã dessa igreja aqui, por conta da pandemia, né? Era dividido os horários aqui na igreja. E aí comecei a vir com meu pai nos cultos da manhã. E a Alessandra ainda não vinha para a igreja, só eu. E eu falo que vocês foram resposta de oração porque eu orava para ela vir comigo na igreja.
E aí, passou algum tempo, eu me batizei e ela não vinha uma vez ou outra, e ela veio no meu batizado aqui na igreja. Aí, passou um tempo, ela começou a se interessar em vir, e eu orando para ela se interessar em vir para a igreja comigo e tal. Aí, eu sou grato a vocês, porque vocês foram a resposta da minha oração, porque vocês puxaram ela para perto de vocês e abraçaram a gente, e por isso eu sou muito grato à vida de vocês, porque Top! Oh, meu Deus do céu! depois disso aí a gente estamos aqui até hoje. Amém. Amém? Lembrando, gente, que assim como eu falei dos homens e das mulheres, tem a parte que o homem, ele acaba se colocando nessa posição do Henrique, de orar, de chamar a esposa, de interceder por ela, porque às vezes você pega mulheres que são muito espirituais e elas ficam clamando a Deus, chamando o seu marido, né, pela fé, mas tem homens que também têm problema com mulheres, de chamar elas pela fé, de trazer elas. Então você vê que é possível ter um casamento feliz e é possível mudar. E é isso, cara. Você rompeu hoje, hein? Vou pedir pro pastor para te chamar para pregar. Glória a Deus, isso é muito gratificante. Sim. Louvado seja o Senhor por isso. E o desejo do nosso coração, queridos, com esse projeto, esse departamento, é fazer com que vocês, homens e mulheres, se levantem cada vez mais como homens e mulheres espirituais, porque o casamento é espiritual também, querido. Não existe, eu só vou vivendo aqui a minha vida e vou para a igreja. Não, é espiritual.